Olá para você que está em casa, o Vida Saudável tá no ar e você já sabe, né? Por aqui a gente segue obedecendo as orientações da Organização Mundial de Saúde, por isso todas as nossas entrevistas elas continuam sendo realizadas de maneira virtual. Assim, a gente continua mantendo o distanciamento social, que é tão importante para a gente conter esse coronavírus. No programa de hoje, então, a gente vai falar sobre saúde mental em tempos de pandemia. Vamos abordar esse fenômeno novo chamado Síndrome da Cabana, uma dificuldade aí que algumas pessoas estão tendo para retornar ao trabalho presencial. Também vamos falar sobre síndrome do pânico, tem também estresse pós-traumático, ansiedade e depressão. Tudo isso no nosso programa de hoje, por isso não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Então vamos começar o nosso Vida Saudável. Nesse primeiro bloco, então, você acompanha a entrevista com Gabriela Pérsigo. Ela que é veterinária, em nenhum momento da pandemia ela parou de fazer os atendimentos dela. Isso causou alguns estresses aí e algum comprometimento da saúde mental dela. Vamos acompanhar. Essa pandemia desequilibrou o emocional de muita gente. E aí vem esses fenômenos, né, como síndrome da cabana, né, as questões aí de ansiedade, depressão, ficaram ainda mais evidentes devido aí a essa obrigatoriedade do isolamento social. Quem passou aí por uns altos e baixos está aqui comigo, Gabriela Pérsigo. Tudo bom com você, Gabi? Tudo bom. Muito obrigada pelo convite. Me conta um pouco essa história, né? Antes da pandemia, como é que você se tratava? Quais eram os sintomas que eram mais evidentes em você? Eu acho muito importante o tema, né, abordado, para realmente as pessoas também desmistificarem um pouco o assunto, porque eu mesmo já tive preconceito com a questão de ir à terapia, de precisar ir para um psiquiatra, e aí na pandemia as coisas desandaram um pouco, eu precisei até pedir para ir ao psiquiatra, né? Então, antes da pandemia, eu já tinha uns sintomas de ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas na pandemia essas coisas foram mais realçadas, né? Comecei a me sentir mais ansiosa ainda, começou a atrapalhar também a questão profissional, né? Porque eu me dou muito no profissional, eu sou veterinária, né? E faço visita, sou visitadora técnica, faço webinar, dou aula também. Então, essas questões que eu preciso me empenhar bastante, eu estava me sentindo desconfortável. Não consegui trabalhar a respiração, então a terapia foi importante antes da pandemia, já para começar a trabalhar a respiração. E durante a pandemia, que eu tive uma crise, né? Fui até no hospital, tive que ser atendida, porque eu tive uma crise generalizada de ansiedade. Então, foi juntando os medos, a questão dos familiares, eu moro com os meus avós, então tem grupo de risco, eu tenho uma filha, e essa questão de todo mundo isolado, vai aumentando, né? Piora a situação. Você acha que essa exigência, né, especialmente nesse momento, de termos aí multitarefas e sermos aí obrigadas a dar 100% em tudo, acaba agravando um pouco, né, a questão da ansiedade em você? Com certeza. No início da pandemia, que teve o isolamento total, né, a gente parou as visitas, mas eu continuei fazendo meu trabalho de forma online, só que eu tinha que me deslocar para o local de trabalho, e coisa que eu acho que eu consegui, não tenho certeza que eu conseguia fazer home office. Então eu ficava com na cabeça, poxa, eu não vou fazer visita, mas eu vou precisar ir ao trabalho, eu vou me deslocar, vou ter contato com outras pessoas. E a questão, a gente às vezes nem pensa tanto na gente, mas nos familiares, né? Principalmente em grupo de risco. Então, minha mãe, grupo de risco, minha avó, grupo de risco, meu avô, grupo de risco, e mora todo mundo junto. Não tem como separar, né? Não tem como se isolar totalmente. E aí foi feito esse trabalho online. Quando precisou voltar às visitas presenciais, aí que eu fiquei com mais medo, né? Eu fiz, meu Deus, e agora? Eu vou ter contato com muito veterinário. Por mais que a gente tome as precauções, a gente usa máscara, vê o distanciamento, questão do álcool, né? Mas tem aquele receio, a gente vê tanta gente adoecendo, pessoal novo, né? Tem amigos da minha mãe novos que estão em coma. E
piora, né, essa questão da ansiedade, porque não é só isso, não é só a doença em si, existem várias doenças, né, que vêm matando todos os dias, para você morrer basta estar vivo, mas você se preocupa, a mulher em si, então, que tem filhos, se preocupa com o filho, com o trabalho, com casa, se não tiver uma saúde mental bem estabilizada, acontece mesmo a questão da ansiedade e do pânico. E você passou por uma crise de pânico, né, no passado. Eu acho que quem passa por uma não quer passar nunca mais. Então a gente já fica com medo, né, de desenvolver novamente a crise de pânico e às vezes entra num grau de ansiedade maior exatamente por causa desse temor, né, que a gente tem de passar por todos aqueles sintomas que são horríveis. Uma das piores coisas é você não ter controle da sua mente. Então, essa crise que eu tive agora, eu achei que eu fosse morrer, porque minha pressão ficou muito baixa além da crise. Então, eu não conseguia respirar, não conseguia me concentrar, eu me tremi inteira. E aí, meu avô saiu como louco para me levar na urgência e chegou lá, me medicaram para ansiedade, né? Foi diazepam, remédio para enjoo. Então, essa questão de não ter... Aí eu falava, não quero ir para psiquiatra, eu não quero ter que depender de medicação, mas aí eu vi que era necessário, né? Eu precisei realmente. E aí, já faz uns 4 meses que eu fui na psiquiatra, estou tomando o remédio para ansiedade, né? O escitalopram, e o remédio para conseguir dormir, porque você precisa descansar também, né? Eu dormia, mas não tinha um sono reparador. E isso também interfere. Você não tem um bom descanso. E aí eu comecei também a tomar os remédios para dormir. E aí as coisas foram se ajeitando mais, não tive mais essa crise generalizada. Vez ou outra eu sinto que vou começar a trabalhar a respiração. E aí já tá dando certo. Eu acho importante a gente destacar aqui, Gabi, o que muita gente passa, né, por esses sintomas e muitas vezes não sabe aonde ir. Pelo menos aqui, né, no nosso Rio Grande do Norte, a gente tem as UPAs, as unidades de pronto atendimento para as pessoas que não têm, né, o serviço particular de saúde. No seu caso, você se dirigiu para um hospital referência em transtornos mentais? Como é que foi? Não. Eu fui para um hospital privado que não era referência em transtornos, certo? Mas depois eu procurei um psiquiatra. Essa semana eu tive uma crise que eu cheguei a não trabalhar. E eu fui na urgência psiquiátrica, mas eu cheguei lá e não tinha psiquiatra. Corre o risco de acontecer isso. E engraçado que foi numa rede privada, né? Não foi nem na UPA, para você ver que não é questão só pública. Quais são os conselhos que você dá para essas pessoas, né? Sejam elas agora que estão sendo obrigadas a retornar ao ambiente, né, presencial do trabalho, sejam elas que estão em casa e ficam com essa agonia, com essa angústia no coração, com essa ansiedade. Enfim, são tantos, né, sintomas, sentimentos guardados dentro da gente que muitas vezes a gente não sabe como reagir. Queria que você deixasse aqui seu testemunho, seu depoimento. O primordial é o autoconhecimento. A partir do momento que você entende que você precisa de uma ajuda profissional, as coisas passam a melhorar. Porque quando você nega, você não consegue melhorar. Então, o autoconhecimento e se autorresponsabilizar por precisar de algo já é essencial, acho que para tudo na vida, né? Não só na questão mental. Então, você conseguir se autorresponsabilizar e dizer, sim, eu preciso de ajuda, já é o começo. Então, procurar terapia, ou então algo que você sabe que vai lhe fazer bem, né? Eu gosto de fazer exercício físico, então na pandemia também complicou, porque as academias estavam fechadas, então comecei a caminhar, meditação, respiração, algo que lhe faça bem. E se for necessário, sim, um psiquiatra, né? Deixar também esse preconceito, porque eu sei que existe. Partia de mim também, né? Essa questão, não quero tomar remédio, não quero ir no psiquiatra, eu não sou doida, eu não tenho... E não é bem assim, a gente precisa, né, ter esse acompanhamento, justamente para não passar pelo pior. Eu acredito que as coisas vão melhorando, né? Se Deus quiser, 2021 vai mudar muita coisa. Eu espero que as pessoas consigam também se cuidar. Acho que foi um ano de aprendizado, né? E de autoconhecimento. Esse isolamento fez com que as pessoas também se conhecessem mais, vissem. Às vezes o transtorno não é algo de agora. A pandemia não desencadeou, mas a pandemia foi o gatilho para você se conhecer e ver o que você precisa mudar, né?
Então, eu espero que 2021 seja o ano da recuperação, o ano de aplicar o que a gente conheceu em 2020 e que tudo fique bem. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Você já ouviu falar em síndrome da cabana? Esse fenômeno social ele não é tão novo assim, mas ele entrou mais em evidência agora em tempos de pandemia. Quem explica isso, e outras coisas mais é a psicóloga Catiane Loureiro. Essa quarentena obrigou muita gente, quer dizer, o planeta inteiro, a ficar dentro de casa. Agora o desafio parece ser outro. O desafio agora é sair de casa. Muita gente tem apresentado uma chamada aí, síndrome da cabana, que esse nome ele já explica muita coisa, É aquela dificuldade de abandonar o lar, já que é aquele local onde a gente se sente mais seguro. Para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui a querida Catiane Loureiro, psicóloga. Tudo bom, Cati? Tudo bem, Luísa? Muito bom estar aqui com você. Como você mesmo falou, o próprio nome já diz, a síndrome da cabana, ela não é uma doença, ela é um fenômeno. Então, se remetia a isso lá na época mais ou menos de 1900, onde os norte-americanos, passando por invernos muito rigorosos, o que acontecia é que eles ficavam muito tempo dentro das suas casas, das suas cabanas, e apresentavam uma dificuldade após isso a retornar à vida. Por quê? Porque não foi algo que eles decidiram, Foi algo que foi interrompido devido a um inverno. Então eles tiveram que ficar por muito tempo ali, e não é que aquele ambiente mais ficasse seguro, mas tudo aquilo que é interrompido de uma maneira brusca, ele impacta o nosso corpo e a nossa vida. Então, falando de uma maneira que a gente entenda mais fácil, perceba, quando a gente modifica um hábito, seja alimentar, de atividade física, de maneira muito brusca, o corpo é sentido. Eu tenho uma alimentação, vamos dizer, bem desregrada e de repente, por mais que seja saudável, eu mudo ela completamente, o meu corpo sente. Então, as pessoas tinham um hábito, uma maneira de ser e estar na vida e foram convidadas, de uma maneira abrupta, a cessarem aquele estilo de vida que estavam tendo e a terem outros. Então, tudo aquilo ali gera exatamente sequelas, consequências, que são exatamente outras coisas que a gente vai adentrar agora nessa esfera dos transtornos mentais e de várias sensações que a gente está sentindo, com essa retomada, à vida. Mesmo que não seja realmente uma doença, é um fenômeno, será que a gente não tem aí características daquela agorafobia, que é aquele pavor de encontrar gente, que vem aí a questão da síndrome do pânico? Porém, uma ágora, ela faz com que a pessoa se sinta muito segura, quando ela está no seu cantinho, ela prefere realmente estar, desse jeito. O que acontece, com a chamada síndrome, o fenômeno da cabana, seria o contrário. Isso foi por eu ter sido interrompido a minha vida e ficar tanto tempo recluso, ao retomar a vida, me gera uma certa ansiedade. E aí cada pessoa vai sentir de um jeito, porque foi o quê? A sua vida foi interrompida. E isso modificou todo o seu, como eu gosto de falar, todo o seu modus operandi. Então isso faz com que o nosso funcionamento fique um pouquinho diferente. Pode afetar a sua alimentação, então tem gente que ou mudou de não ter fome ou passou a comer demais. Passou situações a gerarem muito mais ansiedade que antes não tinham e foi passado a ter. Alguns quadros depressivos também. Então, a gente tem várias coisinhas que são em decorrência a esse estilo de vida que sofreu uma mudança de maneira brusca. É interessante, Luiz, a gente ver que a nossa psique, o nosso universo, os nossos multiversos, quase, cada pessoa ela tem uma maneira de perceber o mundo e tem um nível de consciência. Então esse é até um assunto muito delicado, porque para algumas pessoas que realmente teve muita gente que tirou de letra, mas também teve uma grande porção que desenvolveu diversos sintomas, inclusive quem está ou melhor, quem está em cada uma das posições tem dificuldade de quê? De entender o próximo, de entender o que fez essa pessoa estar agindo assim, eu estar agora tendo esse tipo de comportamento. Mas perceba que tudo que acontece fora são gatilhos para a gente acessar coisas internas nossas. Cada pessoa, ela passa por episódios na vida, sejam traumáticos ou difíceis, e isso fica no nosso corpo emocional. Que no senso comum, a gente tem uma tendência a achar que aquilo que a gente não vê não existe.
mas o nosso corpo emocional, ele é vivo e ele existe tanto que ele mostra pra gente através de sintomas. E assim, estamos vivendo um boom sintomático. Quem trabalha em hospital sabe que tem, claro, muitos outros adoecimentos, não só o Covid chegando, mas entre eles, o que tem de gente chegando com ataque de pânico no hospital é assim, uma coisa absurda por conta desse período. Então, o que isso mais nos convida? A olhar para a nossa saúde mental, a perceber o quão sério é. Sempre foi, mas só que antes a gente não tinha ainda tanto conhecimento sobre. E se julgava, é frescura, é besteira. Mas olha, quem nunca passou por um ataque de pânico, crise de ansiedade, ou um quadro depressivo, ou qualquer outro transtorno, ou seja, fenômeno, ou doença mental, realmente não sabe até passar. E aí quando você sente mesmo no teu corpo, você sente na pele, você vê, nossa, isso é real, isso impacta demais a vida, né? Além dessa síndrome da cabana, né, não sei, de repente, a agorafobia, quais são, assim, essas doenças mentais, né, esses distúrbios, né, sentimentais, emocionais, que você tem percebido mais, né, se manifestar nas pessoas? A gente tem mesmo, pelo menos a nível de estudos, o nível dos ansiosos aqui no Brasil é muito alto. A gente tem aumentado também muito quadro depressivo. Bastante quadro depressivo, né, vem aumentando, mas a ansiedade, acredito que é algo que acomete a todos nós. Lembrando que todos nós temos ansiedade. Quando a gente traz, crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, é quando essa ansiedade está extrapolando. Porque a ansiedade, ela é legal, ela faz parte da nossa vida. Eu preciso estar ansiosa para fazer alguma coisa que me é importante, porque vai demandar uma energia maior, uma preocupação, um compromisso. Mas quando isso é muito alto, isso atrapalha as nossas vidas. E a gente tem uma pressa muito grande para se chegar não se sabe onde, né? A mente cria um monte de historinhas, eu me identifico com essas histórias, eu quero que as coisas sejam do jeito que eu acho que tem que ser. E aí não paro para nada, nem para descansar, nem para respirar. E quando eu o faço, me vem uma culpa enorme, e essa culpa aumenta mais a ansiedade. E assim, até que eu começo a desenvolver sintomas que atrapalham mesmo a minha vida, seja a nível de compulsão, ou seja mesmo a nível de ataque mesmo, de eu estar mesmo sentindo no meu corpo, né? Toda essa pressa, né, não elaborada, não digerida. Então, assim, nós somos um bichinho muito interessante, né, Luísa? Como a gente consegue superar? Será que tem jeito, né, da gente controlar, seja esses sintomas de ansiedade, ou até mesmo, né, a gente voltar aí para esse negócio da cabana, da síndrome da cabana, como a gente pode reverter esse quadro? A grande palavrinha-chave é acolher. Como a gente precisa nos acolher o nosso sentir, acolher realmente o que vem, acolher não passa longe de controle. Acolher a gente olhar para isso e perceber que esse material que nos chega tem diversos aprendizados para a nossa vida. Então, quando a gente acolhe também a mudança no coletivo, né? Então, às vezes é necessário vir um adoecimento, ou dessa vez foi adoecimento, mas em outras épocas são guerras, são grandes crises econômicas. Então, a crise ela vem para separar, para a gente fazer uma mudança. Então, existem diversos olhares. Eu posso olhar isso com o meu medo, que não vai fazer crescer nada, e a gente vai, inclusive, adoecer mais, ou a gente parar para respirar e acolher. Então, não existe uma maneira, existem várias maneiras. Mas todas essas maneiras giram em torno do quê? Do acolhimento. Queria que você deixasse aqui as suas redes sociais, para o pessoal que está em casa poder bater esse papo com você também, no seu consultório, virtualmente ou presencialmente, enfim. Tem um site aqui do espaço que eu trabalho, é o vivenciarpsi.com.br. Tem os telefones daqui, tem também outros profissionais, colegas que trabalham comigo. A minha rede social é um pouquinho misturado, profissional e pessoal, aí tá lá, Catiane Loureiro, apenas isso. Tem mais vida saudável para você no nosso último bloco, por isso não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Bom, agora chegou a hora da gente escutar a palavra de um psiquiatra, um profissional importantíssimo, né, nesse momento de pandemia, especialmente para aquelas pessoas que estão apresentando algum transtorno mental. Vamos acompanhar agora a entrevista com o psiquiatra Jales Clemente. Aqui no Vida Saudável a gente sempre reitera a necessidade das pessoas procurarem atendimento especializado quando estão aí passando por algum problema, né? Se você está com problema na vista, procura o oftalmologista. Se está com algum problema aí na respiração, o otorrino é indicado. E já que estamos falando agora sobre depressão, esse momento, esses fenômenos que têm aí desencadeado durante a pandemia, nosso convidado hoje está aqui, é o Dr. Jales Clemente, ele que é psiquiatra. Tudo bom com você, Dr. Jales? Oi, Luísa, tudo bem, sim.
Eu queria saber de você como é que tem sido os atendimentos, né? Se eles ficaram com mais gente, as pessoas começaram a procurar muito mais o psiquiatra agora, durante esse período de quarentena, né, de isolamento social. Aumentou, Luísa. Do mesmo jeito que o vírus é uma causa da infecção respiratória, essa doença que se caracteriza por uma pandemia acabou gerando um risco de vida iminente. E aí, a doença psiquiátrica, que tem relação mais importante com eventos de vida, que é o transtorno do estresse pós-traumático, ela aumentou a incidência de igual maneira como o vírus também aumentou a chance das pessoas, né, de pegarem alguma doença mais grave, como o do coronavírus. Então, os transtornos de ansiedade, especialmente o estresse pós-traumático, aumentou consideravelmente, porque é um risco de vida real, né? Não é nem subjetivo. E a gente pode até associar aí, né, essa questão do estresse pós-traumático, também muita gente que perdeu os entes queridos, né? E é um momento de muita sensibilidade, as pessoas não conseguiram enterrar os seus familiares. Eu acho que tudo isso gera uma gama de sentimentos, né? Uma confusão aí, e as pessoas não estão sabendo lidar muito bem com isso, e muitas vezes a gente pode ver aí um quadro de depressão, né, ser instalado. Esses sintomas, tanto sintomas depressivos quanto sintomas de ansiedade, né, provavelmente são decorrentes do estresse pós-traumático, que é essa condição médica onde você tem um evento que lhe traz um risco de vida para si ou para outras pessoas, você presencia, né, vivencia a morte, né, iminente ou a morte real. E aí começa a trazer memórias e começa a trazer alterações de humor, alteração da sensopercepção, da vivência do tempo, do espaço, e aí configura-se quadros que são semelhantes aos quadros depressivos ou de ansiedade, né, mas que tem essa causa em comum, que é você presenciar uma morte traumática, né, como, por exemplo, as mortes de pessoas que não estavam, vamos dizer assim, numa época, né, a normal de morte, porque ninguém esperava, né, uma coisa súbita. A morte é né, que a gente pode dizer, aquela súbita, isso. E aí os números de casos realmente aumentaram, né, tanto que as pessoas as organizações estão se preparando para dar conta dessa demanda, né, através de serviços especializados ou até mesmo de treinamentos para profissionais, para conseguir, né, fazer com que as pessoas não sofram mais do que já estão sofrendo. Agora, doutor Jales, você que está fazendo agora lives, né, mostrando um pouco, distribuindo um pouco, compartilhando um pouco do seu conhecimento, eu acho importante a gente tocar aqui no assunto que já foi tema de uma live sua, que é a questão da dependência das tecnologias. Eu acho que isso é um problema que acabou se revelando, né, durante esse período de isolamento social. Exato. Agora virou um meio de comunicação muito importante, né? Mas, ao mesmo tempo, nós somos também, do mesmo jeito que nós somos consumidores, nós somos mercadorias, né, das mídias, das redes sociais. Então, não necessariamente a gente vai usar a tecnologia só para o que é vantajoso, né? E aí, como a chance da gente ficar dependente, e não só dependente no sentido de querer usar aquilo, mas de tornar-se como aquele objeto ele fosse essencial, né, para sobreviver, principalmente as redes sociais, acaba que a gente desvia o uso, né, do equipamento, né, da tecnologia, e começa a fazer um uso excessivo, e a gente conta isso através de horas. Praticamente todos os aparelhos hoje no Brasil, a gente consegue contabilizar quantas horas por dia você está usando o aparelho, e mais especificamente, por exemplo, nos smartphones, né, o aplicativo que você está usando e quanto tempo de uso. E aí a gente consegue ver como que as pessoas estão deixando de viver a vida. Claro que a vida digital é uma vida real também, né, hoje em dia. Mas é diferente porque, assim, muitas das situações onde você vivencia digitalmente, né, não é nada produtivo, assim, né? É mais como se você estivesse passando por uma vitrine, né, de shopping, por uma vitrine de... Então você vai olhando, e aquilo no fim nem nada, né? Então é um passatempo muito não produtivo, e isso, como é muito prazeroso para algumas pessoas, acaba tomando um tempo desproporcional e atrapalha outras atividades de vida, né? Como você está envolvido com uma atividade de exercícios físicos, ou então convivência com outras pessoas, né? E isso sem falar naquelas problemáticas que acabam sendo
que acontecem, né, quando a gente fica muito vivendo a vida do outro, aí fica naquele comparativo, eu sou melhor, eu sou pior, acaba entrando numa depressão profunda, exatamente por ver a vida dos outros, né? E não bastasse você ver a vida dos outros na internet, né? Você se incomodasse ou tivesse inveja, né? Ou então quisesse também mostrar aquilo, para você atingir aquele nível de perfeição, né? Foi feita uma pesquisa onde pegaram estudantes que tiravam selfie, né? E foi, assim, estatisticamente, que a diferença que tinha entre os que tiravam selfie, aí eles fizeram uma comparação em quem tira selfie e posta na internet e quem tira selfie e faz Photoshop, né? Ajeita. Quem edita a imagem antes de postar, né? E a quantidade de pessoas que editam as fotos antes de postar, elas têm muito mais transtorno alimentar. Ou seja, são pessoas que têm bulimia, que têm anorexia, né? Que elas têm dificuldade com a alimentação. Com a própria imagem, né? Com a própria imagem. Então, imagina só a problemática, o fator de risco que é isso, né, para a saúde, porque bulimia não é só comer e vomitar, né? Bulimia também quando você restringe, né? Você come exageradamente, e depois se arrepende, aí começa a fazer esse jejum intermitente, então começa a ir para a academia, fazer várias horas de esteira porque fazer esteira é bom, é ótimo. Você fazer só para poder, né, tirar as calorias, não é o objetivo inicial ali da esteira, né? Já não basta a gente já ter esse problema de vida real, com a vida digital, né? Isso é um fator de risco muito maior, e as pessoas vulneráveis caem com muito mais facilidade nisso. Ô, doutor Jales, vamos falar um pouco agora sobre o consumo de remédios. Eu acredito que durante essa pandemia, né, esse consumo ele tem aumentado, seja indutores de sono, ansiolíticos, enfim, esses tratamentos aí para os transtornos mentais. Pois é, Luísa, você me colocou uma pergunta muito, muito, muito interessante e polêmica, porque a sensação que nós, profissionais, temos é de que realmente aumentou a demanda, vamos dizer assim, né? Porque o medicamento psiquiátrico, ele é um remédio que ele trata a doença, mas ele também alivia estados emocionais desconfortáveis. Então, é uma pílula que realmente é calmante, né? Então, não é só, você não precisa estar doente para tomar o remédio. Algumas vezes, se você tomar o remédio, ele vai dar uma calma ali, né? Mas, apesar da gente achar que aumentou, né? O governo brasileiro, nos dados abertos, que tem lá no site, dadosabertos.gov.br, né, disponibiliza hoje a quantidade de medicações psicotrópicas vendidas durante o período que você quiser consultar. E eu tive a curiosidade de consultar como foi o uso desses medicamentos no último ano, em comparação com 2019. E assim, ou os dados foram mal alimentados, ou se eles estiverem corretos, tem algum problema aí, diminuiu, né? Então, assim, eu não sei o que aconteceu, mas lá o número de medicações, né, utilizadas em 2020 é menor em números absolutos, né, do que em 2019. Se as farmácias não alimentaram o sistema colocando quantos remédios foram vendidos, eu não sei, mas diminuiu, né? Então, essa sua pergunta é muito interessante, porque é óbvio que a gente vai pensar que aumentou, mas os dados objetivos são os dados do governo federal, os dados eletrônicos, né? Isso aí, cada vez que uma pessoa vai na farmácia e compra um remédio, a farmácia é obrigada a registrar no Sistema Nacional de Controle de Medicamentos Especial quantos remédios ele já vendeu, essa quantidade diminuiu. Então... Curioso, pelo menos, né? Doutor Jales, muito obrigada pela sua participação. Eu queria que você deixasse aqui, então, o seu site, YouTube, Instagram, para o pessoal acompanhar suas lives, né? E também poder compartilhar aí do seu conhecimento, né? Ter acesso ao conhecimento que você tem compartilhado nas mídias. Luiz, eu que agradeço, né? Assim, a gente como psiquiatra tem uma missão muito importante de manter, né, as pessoas informadas, porque o preconceito com relação à psiquiatria ainda é muito grande, né? Ninguém quer ir no psiquiatra que não seja de última hora, né? Ou em último caso. E da gente poder conversar, mostrar que nós somos seres humanos que podemos conversar, bater papo, né? Sem necessariamente já passar um remédio, já dizer que a pessoa é maluca e tudo, né?
Então, meu nome é Jales Clemente, é fácil achar no Google, porque eu realmente abri vários canais de comunicação. O meu Instagram é Dr. Jales Clemente e vocês conseguem acessar isso facilmente através da internet aí, né? Bom, gente, por hoje é só. Obrigada pela companhia e se puder, fique em casa, tá bom?